Se você é um investidor iniciante, você já tem uma reserva de emergência. E o fato de você ter uma reserva de emergência quer dizer que você já está investindo em renda fixa. E quando nós falamos de renda fixa, nós falamos que o risco da renda fixa é o crédito, é o calote. E para fugir disso, nós compramos renda fixa do Tesouro Direto, que são títulos do governo. Ou seja, a garantia é dada pelo governo. Então o risco é o menor possível. Agora tem o segundo risco na renda fixa. É quando você resgata esse investimento antes do tempo. Porque todo aquele investimento que tem uma taxa pré-fixada, ele sofre uma variação muito grande com a marcação a mercado. Então, se você tem uma reserva de emergência, provavelmente você comprou um título do Tesouro, e esse título do Tesouro, vou dizer para você, é o Tesouro Selic, porque ele é o que menos sofre uma variação, porque ele não tem uma taxa fixa. Certo? Mas aí, até então, eu tenho uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela só vai me proteger. Os ganhos, eles são muito poucos. Eles são mesmo para proteger aquele capital que eu investi. E ele retornar um valor a mais de rendimento, que às vezes não bate a inflação. Talvez até você receba como recomposição, mas ainda assim ele não bate a inflação. E aí você quer montar uma carteira de investimento. Bom, para se montar uma carteira de investimento, você tem um leque muito grande de investimento. Você tem a renda fixa, e você tem os fundos, você tem ações, já são rendas variáveis, você tem derivativos, tem futuros, tem várias coisas. Mas como somos iniciantes, nós vamos falar ainda de renda fixa e especificamente dos títulos do Tesouro. Bom, dica 1, comprar barato, vender caro. Dica 2, sempre esperar ganhar mais do que a inflação. Dica 3, se você é iniciante, começar pela renda fixa. E se for renda fixa, títulos do governo, porque eles são mais seguros do que qualquer outra renda fixa. E a outra dica, seria a quarta dica, não resgatar o seu investimento de renda fixa antes do vencimento. Essa é a dica primordial. Você fazendo isso, você está se protegendo da marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é a reprecificação do contrato, ou seja, do título. Quando você compra aquele valor que ele diz lá, menor investimento, é a reprecificação do título no momento. E o que é o momento? O título ele tem uma validade de 5 anos, 10 anos. E dependendo, um investidor pode comprar ele no primeiro ano de emissão, o outro investidor pode comprar no segundo ano. E esses investidores, de acordo com o tempo, apenas o tempo, vão pagar um valor diferente. Imagina você que todos os títulos emitidos, eles vão valer R$1.000 no final do contrato. Ou seja, toda aquela, tem a taxa, tem o tempo e tal, você vai receber no fim de tudo R$1.000. Você vai receber o seu dinheiro de volta e a soma daquele investimento que você tem, aquele rendimento que você teve, vão somar R$1.000. Até aí, tudo bem? Vamos levar em conta só o tempo. Só o tempo. Então quer dizer que um título que vence com 10 anos, é só eu dividir ele, o prêmio de R$1.000, pelo tempo de 10 anos. 1.000 dividido pelos 10 vai dar 100. Então qual seria o valor do título que eu pagaria hoje? Eu pagaria R$100 num título que vai vencer daqui 10 anos. Isso sem colocar uma taxa, isso sem colocar um multiplicador, só levando em conta o tempo. Se você levar em conta esse exemplo que eu te dei, apenas levando o tempo, você vai conseguir entender o que eu quero explicar para você. Agora, imagina que esse mesmo título, um amigo seu comprou esse mesmo título, só que em momento diferente. Lembrando que nós estamos levando em conta apenas o tempo e que todo contrato paga 1.000 no final. Ou seja, ele devolve o seu investimento e todo aquele rendimento somado vai dar R$1.000 no final do contrato. Esse seu amigo, ele compra em outro momento. Quando você pagou lá atrás R$100 por esse título, ele agora vai pagar R$200. O porquê disso?
Porque quando você comprou ele no primeiro ano, se ele é dividido por 10 anos, quer dizer que cada ano vale 100. E agora o seu amigo comprou no outro momento, ele pagou no segundo ano, então ele vai pagar 200. Quer dizer que ao restante desse contrato, o contrato terá que te dar em rentabilidade R$800. Eu estou tentando explicar da forma mais simples. É lógico que os títulos do Tesouro, aqueles que sofrem influência com a marcação a mercado, eles têm uma taxa pré-fixada. E é isso que vai modificar o preço ao longo do tempo. Mas eu quero que você entenda que, dependendo do tempo, quando um indivíduo compra esse investimento em dado um momento, se for só em relação ao tempo, esse preço já muda. Então quer dizer que se eu aumentar o tempo ou se eu diminuir o tempo, o valor em que o investidor vai pagar naquele título será diferente. Sempre será diferente. Agora, quando nós colocamos uma taxa, aí, além do tempo, a gente tem a variação dessa taxa. E é justamente a taxa que faz com que a marcação a mercado sofra uma variação maior. Você quer ver que interessante? Se a gente falar da taxa Selic, que é aquele título que é atrelado a uma taxa de juros, onde, quando a taxa de juros sobe, a rentabilidade do investidor também sobe. Quando a taxa de juros cai, a rentabilidade do investidor também cai. Ou seja, a rentabilidade é atrelada à taxa de juros, só que essa rentabilidade ela modifica. Quando nós falamos do tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA+, esse mais é uma taxa pré-fixada, o investidor ele fica amarrado a uma taxa fixa. Só que a taxa de juro ao longo do tempo modifica. E isso faz com que, se a taxa de juro ficar maior, aquela taxa de juros que ele está preso vai valer menos, certo? Então, se você tem um título que ele tem uma taxa fixa, você tem que olhar o que para saber se esse título que você vai comprar está barato ou se ele está caro. Você vai ter que olhar a taxa de juro flutuante, que seria a taxa de juro do governo, seria a taxa Selic. Nossa, mas eu comprei um pré, eu comprei um IPCA+. Mesmo sendo IPCA+, o que causa essa marcação a mercado nesse título é a taxa pré-fixada do IPCA. Então, a variação da taxa de juros é que vai valorizar aquele título seu ou vai desvalorizar aquele seu título. Ah, tudo bem, mas eu não quero fazer marcação a mercado. É lógico que para o investidor iniciante que está lá com a sua reserva de emergência, ele não vai ter que se preocupar com isso. Mas veja bem, se você quer montar uma carteira de investimento e você começou pela renda fixa, você está aprendendo a renda fixa, essa é uma dica. Você vai começar a comprar tesouro pré ou tesouro IPCA. E quando será o momento de se comprar o tesouro pré ou o tesouro IPCA? É isso que eu quero mostrar para vocês. Quero dizer para vocês que vocês devem prestar atenção na marcação ao mercado. Porque quando você compra esse título, pronto, já comprei o título, ele está lá. Aí você vai lá no outro dia na corretora verificar o seu saldo e você vê que você está com uma rentabilidade negativa. A rentabilidade negativa é porque você comprou um título que ele tem uma taxa pré-fixada e a taxa de juros ficou mais interessante do que a taxa que você tem. Então o governo ele modificou aquele fator multiplicador do preço do contrato quando a gente começou a falar lá, só que a gente só levou em conta o tempo. Então se o governo aumentou essa taxa, quer dizer que ele emitiu títulos mais interessantes que o seu. Então se tem mais investidores procurando o mesmo título que é o seu, a mesma validade, porém com uma rentabilidade maior, o seu título está valendo menos. Então a corretora identifica isso como uma rentabilidade negativa. Nossa, mas eu estou perdendo dinheiro? Não. Mas quer dizer que se você fosse vender ou resgatar o seu investimento naquele momento, você teria prejuízo.